o que é o Estatuto da Terra? Ele veio para dar o quê? Uma definição para uma área. Como assim? Pense, um pedaço de terra no Paraná, um pedaço de terra em Santa Catarina, no Mato Grosso ou em Rondônia, eles têm produtividade diferente. Então, para eu dizer que uma grande propriedade no Paraná e uma grande propriedade no Mato Grosso não é a mesma área, não é a mesma quantidade. Vamos pensar em 24 mil metros quadrados, um lote de 24 mil metros quadrados. No Paraná, ele produz uma grande quantidade de soja. Mas quem mora no Mato Grosso, ter um pedaço de 24 mil metros quadrados não vai ajudá-lo em nada. Por quê? Lá a terra é menos produtiva. O que acontece? Ele também está muito longe do mar. E daí? No mar está o porto para transportar essa soja e exportar. Soja é uma commodity e ela, na sua maioria, ela é exportada. Então não compensa para ele ter um pedacinho de terra de 24 mil metros, que aqui no Paraná é bastante. Tá bom? Então, o Estatuto da Terra vem definir algumas coisas. Módulo rural, grave aí, agricultura familiar, vem definir o que é latifúndio, vem definir o que é empresa rural e vem definir o que é latifúndio de exploração. Tá bom? Então vamos por partes. O que é um módulo rural? Não dá para eu dizer para você que o módulo rural é tanto, que ele tem um número fixo. Precisa ser feito um estudo. Quem faz esse estudo? No caso é o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Grave isso. O INCRA estuda a região e ele vai definir o seguinte, um módulo rural em São Paulo tem tal tamanho, um módulo rural em Santa Catarina tem esse tamanho, um módulo rural no Mato Grosso, em Rondônia, no Pará, no Acre. Cada região do Brasil, o módulo rural tem um tamanho. Ele vai ser definido a partir de um estudo. Que estudo é esse? Como eu falei antes, estar longe do mar é um problema. Por quê? Precisa de estradas para levar essa mercadoria. Outro, a terra, o solo. Um solo produtivo, numa determinada área, você produz muito mais do que na outra. Mais um detalhe, a tecnologia empregada em cada lugar. Se for feito com trator, com colheitadeira, é claro que você vai produzir muito mais, porque daí você também vai passar, se você tem trator e colheitadeira, você vai conseguir passar defensivos, que na realidade é um eufemismo, não é defensivo, é agrotóxico. Você vai conseguir colocar adubo, automaticamente a produtividade é maior. Agora, se é plantado à mão, imaginou? A pessoa vem ali com a enxada, faz uma cova, joga uma semente de milho, mais outra cova, outra semente de milho. Ela vai plantar bem menos e vai produzir bem menos. Então, tem que se pegar vários detalhes para definir o que é um módulo rural de cada lugar. Tá certo? Agora, o que é agricultura familiar? Pessoal, agricultura familiar é aquela que a família do proprietário trabalha no local. Você vai me dizer, mas é uma lógica familiar, já diz tudo. Não, tem uma questão jurídica que você tem que ficar atento aí. O que é essa questão jurídica? Pensa comigo. Quando a família do proprietário está trabalhando na terra, plantando, colhendo, cuidando para que tenha produção e ao mesmo tempo até vendendo o que é tirado dali, não existe a carteira assinada. Não é necessário assinar a carteira dessas pessoas. Mas e daí? O que tem a ver assinar a carteira? Pessoal, isso vai refletir-se depois na aposentadoria das pessoas que vivem ali. Então, tem que ser pensado no macro. Já quando ele trabalha para alguém, deve ter sim esta carteira assinada, para que não tenha o trabalho escravo, que é uma coisa muito comum no Brasil. Eu faço um desafio para você. Entre na internet e escreva lá, trabalho escravo no Brasil. Você vai com certeza
pegar, não sei que dia que você está assistindo essa aula, mas com certeza você vai encontrar uma data próxima do que você da aula que você está assistindo, de uma fazenda em nosso país que foi invadida pela Polícia Federal para libertar trabalhador escravo, trabalhador rural. O Brasil ainda tem isso, tá? Porque a fazenda é gigante, o proprietário não quer registrar as pessoas que estão ali, é muito longe dos grandes centros e acaba tendo o trabalho escravo, sendo que a lei diz o seguinte: todo trabalhador tem que ter carteira assinada, mesmo na área rural. Tá certo? Então, essa é uma questão jurídica importante que você deve registrar e deve pensar sobre ela. O que é esse trabalho escravo? O que é um trabalho análogo à escravidão? Primeiro, alimentação. Já que ele está muito longe, ele não tem sua própria alimentação. Já que ele mora ali, ele tem que ter moradia decente. Uma moradia decente significa um lugar para dormir, um lugar para tomar banho, um lugar para se alimentar, um lugar para sua família. E quando ele não tem isso, e ele acaba trabalhando 12, 13, 14 horas por dia e ainda não recebe, acaba configurando trabalho escravo. Tá bom? Muito bem. Depois do trabalho escravo, é claro que o trabalho escravo só acontece nas grandes propriedades, não nas pequenas, né? Dificilmente, eu nunca ouvi um caso de uma pequena propriedade tendo trabalho escravo. Dentro do módulo rural, eu preciso comentar com vocês mais um detalhe. Anote aí. O que é o minifúndio? Porque eu citei antes para vocês o latifúndio, que é a grande propriedade. O que é o minifúndio? Minifúndio, como no módulo rural, eu não posso dizer um tamanho para você. É uma coisa fixa, é um número fechado. O minifúndio depende da região, mas é um pedaço de terra, certo? Imagine um pedaço de terra insuficiente para uma família de 5 pessoas tirar o seu sustento. Portanto, em qualquer lugar do Brasil, certo? Se você tem uma chácara e você não consegue tirar desta chácara o seu sustento, desta fazenda ou desse sítio, porque isso é uma questão de nomenclatura, cada lugar do Brasil é um, eu não consigo tirar o meu sustento. Como assim tirar o meu sustento? Pense, toda a família que trabalha naquela terra precisa viver daquilo. Então, por isso que chama-se propriedade familiar. Tá certo? Agora nós vamos para